Hello, Who are you? an angel. What's your name? Satan. Samuel Clemens, conhecido pelo nome de Mark Twain, é lembrado na história da literatura como o criador das Aventuras de Tom Sawyer e as Aventuras de Huckleberry Finn. Sua imagem pública de ceticismo contra as religiões e as fraudes dos médiuns que cobravam por serviços naquela época. Para o público geral, Twain era o exemplo da razão e do pragmatismo. Mas a vida real de Clemens mostra que ele mudou de rumo aos poucos, afastando-se quando ele trabalhava como piloto de embarcações a vapor no rio Mississippi. Antes de escrever, Clemens passou mais de 2 anos estudando o rio para tirar sua licença, mapeando cerca de 3.200 quilômetros de leito e perigos ocultos. Inclusive, foi dessa rotina pesada de trabalho que nasceu o seu nome de escritor. Os marinheiros usavam uma corda com nós para medir a profundidade da água, e quando a medição marcava a distância segura, algo próximo a 4 metros, eles gritavam a expressão "by the mark Twain", que significava pela marca 2 medidas. Clemens então adotou o grito Mark Twain como pseudônimo. Mais tarde, no livro Life on the Mississippi, ele passou a enxergar o próprio fluxo da água como uma metáfora para o fluxo dos nossos pensamentos e da nossa consciência. Aquele mesmo período, no ano de 1858, Mark Twain conseguiu um emprego para seu irmão mais novo, Henry, como tripulante na embarcação chamada Pensilvânia. Dias antes da embarcação zarpar, Twain teve um sonho muito nítido. Ele viu o corpo de Henry dentro de um caixão de metal, vestindo um terno emprestado pelo próprio Twain, e com um buquê de rosas brancas que tinha uma única rosa vermelha no centro. Semanas depois, durante a viagem de navegação, as caldeiras do Pensilvânia explodiram no meio do rio e Henry morreu por causa das queimaduras. Quando Twain chegou no necrotério em Memphis, entrou em choque. Encontrou o corpo do irmão exatamente como tinha visto no sonho, incluindo o caixão que fora doado pelos moradores e as rosas deixadas por uma mulher desconhecida. Mark Twain carregou a culpa por ter colocado o irmão naquele trabalho, e esse fato deu início ao seu interesse por premonições e fenômenos da mente. Nas décadas seguintes, enquanto ele ficava cada vez mais famoso como humorista, sua vida longe dos palcos foi marcada por uma sequência de perdas familiares e pela falta de dinheiro. No ano de 1896, sua filha Suzy morreu por meningite. Logo depois, o escritor enfrentou a morte de sua esposa, Olivia, e de sua outra filha, Jean, além de perder quase todo o seu dinheiro em investimentos errados com máquinas de imprensa. O luto mudou a forma como Twain lidou com o invisível, embora continuasse a criticar as igrejas em público por achar que funcionavam como ferramentas de opressão. Em 1984, ingressou na Society for Psychical Research de Londres para estudar fenômenos mentais ao lado de cientistas. Twain passou a fazer sessões espíritas secretas dentro de sua própria casa, buscando formas de se comunicar com suas filhas. Esse processo deu origem ao que ele chamou de teoria da telegrafia mental. Twain explicava que a telepatia funcionava como uma máquina biológica, onde o cérebro agia como um dínamo, soltando impulsos pelo ar que podiam tocar outras mentes de longe. Ele anotou casos em que teve ideias idênticas de livros junto com amigos, como o editor W.D. Howells, ou vezes em que amigos distantes mandaram cartas propondo textos iguais aos que ele tinha acabado de planejar. Essa busca por entender o sofrimento humano mudou o tom dos seus livros. Entre os anos de 1897 e 1908,
Twain escreveu seu projeto mais enigmático e repleto de referências ocultistas e sem nenhuma relação com o humor, chamado O Estranho e o Misterioso. O texto teve 3 versões. Na primeira, de 1897, intitulada The Chronicle of Young Satan, o personagem era Philip Traum, apresentado explicitamente como sobrinho de Satanás. Já na última versão, feita entre 1902 e 1908, ele tirou os nomes religiosos e chamou a entidade apenas de número 44. Teria Mark Twain, com isto, retirado o peso teológico e embarcado de vez na vertente ocultista? A escolha do número 44 vem da gematria cabalística, onde 44 representa a palavra hebraica dam, que significa sangue, o elemento que prende o espírito na carne. Toda essa filosofia ganha vida no livro, que se passa no ano de 1490, dentro de uma gráfica na Áustria. Na história, o número 44 usa poderes sobrenaturais para controlar o tempo e ler pensamentos. Ele também cria cópias idênticas dos trabalhadores dali. No livro, Twain chama essas cópias de eus de sonho, partes da nossa própria mente que são totalmente livres e conseguem viajar pelo espaço e pelo tempo sem as limitações do corpo físico. O livro se aproxima do gnosticismo primitivo, mostrando o mundo material como uma farsa, criada por uma força cega, o demiurgo, onde a humanidade está presa. No texto de 1906, What is Man?, Twain confirmou essa visão ao escrever diretamente que o homem funciona como uma máquina. O homem é uma máquina mecânica movida estritamente por influências externas e pelo temperamento herdado. O manuscrito de O Estranho e Misterioso termina com a destruição da nossa realidade. Antes de sumir para sempre, a entidade número 44 aniquila a percepção do jovem narrador e deixa registrado o pensamento mais profundo e isolado de Mark Twain sobre a existência humana. Não há Deus, nem universo, nem raça humana, nem vida terrena, nem céu, nem inferno. Tudo é um sonho, grotesco e tolo. Nada existe além de você e você é apenas um pensamento vagante, um pensamento inútil, desolado, perdido nas eternidades vazias. Anos após a morte do autor, essa mudança do humor para o isolamento espiritual serviu de base para o cinema. Em 1985, o filme em massa de modelar As Aventuras de Mark Twain adaptou também esses textos guardados. Na cena mais marcante, as crianças Tom Sawyer, Huckleberry Finn e Beck Thatcher encontraram a entidade sem rosto, o próprio Satanás, inspirada no primeiro manuscrito de Mark Twain. E o diálogo traduz perfeitamente o seu pessimismo e a filosofia gnóstica. Ao dar vida a pequenas figuras de barro, os humanos, para logo em seguida destruí-las com relâmpagos e indiferença, o Satanás da animação diz textualmente: Eu posso fazer 1 milhão deles em 5 minutos, mas nenhum deles tem valor. A vida deles é de pouca importância. Eu não dou importância à vida deles, assim como não dou importância a um monte de moscas. Eu não sou importante. A raça humana não é importante. Vocês são apenas uma piada ridícula. Ele concluiu reforçando o vazio da existência material e o desprezo pela moral humana antes de desaparecer, afirmando: Vocês são uma raça estranha e cheia de falhas. O melhor de vocês é apenas um museu de doenças, uma casa de impurezas. E vocês se ajoelham e rezam para o Deus que faz vocês desse jeito.
Diante da história real, da vida e da obra de Mark Twain, que começou nas viagens pelo Mississippi e terminou no isolamento de seus textos guardados, fica a pergunta: Mark Twain perdeu o controle por causa da dor do luto ou ele realmente teve um vislumbre da ilusão mecanicista de nosso universo? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo episódio.